E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 23/4, 10 horas e 2 minutos. Vamos aí para mais uma análise de mercado diretor, ponto sem muita enrolação. E vamos aqui. Só um minutinho, galera. Sim. E vamos aqui para o que interessa, né? Vamos aqui para o gráfico. A gente vai começar a falar aqui um pouquinho rápido, uma atualização super rápida da semana que eu não fiz aí. Vamos falar aqui um pouquinho aqui do Bovon 11, né? Que deu uma subidinha esses 2 dias. A gente chegou ali, tá nesse exato momento a 121,83, já o mercado abre, 10 horas e 3 minutos. Né? Vamos falar um pouquinho da Petrobras, que chegou nesse nível de 41,50. Eu estava falando para vocês ali de vir buscar 41,43, a gente bateu 50, praticamente fechou um pouquinho acima ali dos 41,43, né? Um pouquinho acima da linha, então isso é importante. Vamos ver como é que vai abrir agora o mercado. Pode ser que o mercado ele possa vir aqui para baixo, justamente porque aqui é um ponto de defesa, então vamos ver como é que vai abrir, né? Ou romper logo de uma vez por todas esses 41,43 e ficar trabalhando acima, fazendo assim com que o nosso querido petróleo, nossa querida Petrobras consiga pegar aqui novas máximas aqui. Note que eu ainda não tracei FIMate neles, né? Mas de qualquer maneira, a gente vai falar um pouquinho sobre. Vamos começar logo pelo Bovon 11, a gente está com um atraso de 15 minutos, se eu não me engano é 15 minutos. Ó, 15 minutos de atraso, tá? Beleza? Então vamos lá, galera. Então o nosso querido Bovon 11, a gente tinha falado já para vocês dessa onda aqui para baixo, para vir buscar ali 119,53. A gente não veio buscar exatamente ali os 119,53, a gente veio buscar ali os 119,82, cara, praticamente em cima dessa região. Então agora o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma ondazinha aqui, corretiva, né? Porque isso daqui é um ABCzinho aqui, ó. ABC, certo? E agora a gente está tendo a retomada do fluxo aqui. Só que esse fluxo aqui, para eu ter certeza, né? Para eu ter um pouquinho mais de certeza, a gente precisa passar dessa linha aqui, ó, que é a VW. Então o mercado ele tem que fazer isso, romper e ficar trabalhando acima, renovando os topos, assim como aconteceu em Petrobras. Então, enquanto isso não acontece, a gente pode sim ver altas aqui no nosso querido Bovon 11, só que essas altas aqui, ela vai dizer muita coisa quando chegar em alguns pontos. Quais são esses pontos? 123,45, 126,92. Seriam os dois pontos bem importantes aqui pro Bovon 11. Eu vou até botar esse aqui de azul também, para ficar a mesma cor lá do outro. Pronto, certo? Então, a gente tem 2 pontos importantes aqui no Bovon 11. O primeiro ponto é que nesse dia aqui, foi dia 17 de abril de 2024, a gente tem uma atividade profissional e a gente, se formos marcar essa barra, a gente está acima de 50%. Posso marcar toda. Então, aqui os 50% nessa região. O que o mercado fez? Ele tentou, teve o momento ali que poderia vir para baixo, só que rejeitou, veio buscar os 50%, fazer um reteste aqui nos 50%, e agora está praticamente acima dessa região. Então, a gente já começa a pensar que isso aqui pode ser uma absorção nesse dia 7 de abril de 2024. Então, quando isso acontece, geralmente eu venho na minha ferramentazinha aqui, clico aqui, e aí eu quero o preço médio de quem está nessa posição. E esse preço médio, ele bateu justamente aqui com o maior pico de volume. Na verdade, o maior pico de volume é aqui embaixo, né? Eu vou colocar no último, porque eu estou testando isso aqui, tá? Vocês podem botar na barra. Vou botar aqui nesse último, porque é esse ponto aqui do OBV, o pico máximo ali que teve no OBV, tá? Então, esse ponto aqui é importante eu marcar. Então, eu marquei esse fundo, né? Vou dar um save aqui, certo? E agora o que acontece? Então, toda vez que o mercado aqui ele vai andar aqui, se ele voltar, ele tem esse ponto aqui, que ele está justamente no 120,40. Então, 120,40 significa que é o meu preço médio aqui dessa galera aqui do fundão aqui, ó, certo? Então é interessante, o que eu vou fazer? Marcar esse fundo. Então eu vou pegar aqui o fundo e vou marcar esse fundo. Galera, eu tô falando exatamente aqui para vocês o que geralmente eu faço e como eu faço para analisar, tá? Então é tipo um passo a passo. Então identifiquei aqui o maior pico de volume que está aqui no dia 17, mas eu estou marcando o preço médio desse último pico do OBV. Então, é ele que eu estou marcando. Então, como eu estou fazendo testes aqui nisso, né, estou marcando nessa região. Pode ser aqui na barra do dia 17, como geralmente eu marco? Pode, não tem problema nenhum. Só que eu estou testando, então eu vou ver como é que se comporta o preço após isso, né? Então, como eu já tenho aqui em mente
que eu tenho esse posicionamento, né? E aqui eu tenho aqui como se fosse uma armadilha nessa região, com o pico de volume mais alto, mais baixo, perdão, eu tenho um preço médio no 120,40. Então 120,40 é um preço muito importante para mim. Então o que eu tenho agora? Eu tenho de informação, olha o tanto de informação que a gente já pegou. O que eu tenho agora? Eu tenho aqui o maior pico de volume, né, desenhado, e esse maior pico de volume já foi rompido para cima e já teve um reteste. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho o maior pico de volume, o volume mais baixo do OBV, e eu tenho aqui o preço médio dessa galera que está no 120,40. Então aqui eu tenho o 50% rompido e o preço médio bem acima, né? Preço médio bem acima. Então isso é muito importante, né? Acima do 120,40. 120,40 é o preço médio, 121,80 é o preço que o mercado se encontra. Então, por mais que o mercado venha buscar essas regiões, ainda é seguro falar ali que 120,40 o mercado pode defender justamente por conta desses pontos. Mas o primeiro ponto importante seria os 50% dessa atividade profissional, que estaria no 120,95, certo? Então, agora, o que eu observo no OBV? No OBV, justamente, eu observo aqui o rompimento. A gente não pode ter um rompimento dessas regiões, ou seja, o mercado está aqui, ele está subindo. Ele pode até testar VWMA, sentir ali a resistência, começar a voltar, vir fazer isso aqui, ó, ficar andando aqui sem renovar o fundo que eu marquei, o último pico que eu marquei. Então, por isso que eu marquei esse preço médio aqui. E aí, isso é muito importante, porque ele pode estar passando aqui por um momento de acumulação, mesmo estando abaixo da VW. E aí eu espero que o rompimento, ou seja, ele vai ficar branquinho e romper na VW. Então, quando isso aqui acontece, então aqui eu tenho toda a captura dessa liquidez aqui, né? Então, essa região aqui toda é uma região que a galera comprou, que a galera acumulou, tá? Que tem realmente liquidez aqui no mercado, e o mercado faz aí o seu movimento para cima, como isso aconteceu aí na Petrobras. Então, esse é um ponto principal. Então, é muito importante que esse OBV, ele não renove esse fundo. Então, por isso que eu marquei ele, que ele pode bater nessa região, vir aqui, fazer isso, vir, tá, pá, rompeu. Rompeu, voltou para testar, não conseguiu. Então, aqui eu tenho uma renovação desse fundo. Então, significa para mim que isso daqui não é uma barra de absorção, né? É uma barra assim de continuidade. E que a gente rompendo esse nível aqui, possivelmente pode rolar stop dessa galera que está posicionada aqui. E esse stop aqui ele vai gerar oferta no mercado e a oferta derruba o mercado. E aí a gente pode começar a renovar os fundos. Isso aí seria totalmente negativo para o ativo, fazendo assim com que o BOVA11 tenha uma queda um pouco mais acentuada. Então é isso que eu espero no nosso querido aqui, BOVA11, tá? Então eu já deixei um save aqui nele, certo? Então, por esse motivo eu estou marcando esse ponto aqui, para saber mais ou menos onde está o preço médio. E eu já entendo que o mercado está acima dos 50%, isso aqui também é totalmente positivo, porém não ganhamos a VW é muito importante ser rompida, ser violada aqui para cima, beleza? Então isso aqui é muito interessante. Quando a gente vê numa Petrobras da vida, praticamente o que está acontecendo aqui, eu vou mostrar isso para vocês na Petrobras. Então, note que os pontos que a gente falou, e agora na Petrobras o que aconteceu. A Petrobras ela teve uma queda, e para deixar bem claro para vocês, tanto essa alta de Petrobras aqui, como essa queda de Petrobras e essa retomada do fluxo de Petrobras, a gente avisou previamente aqui para vocês no canal. Então, para quem acompanha, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, antes dessa queda toda em Petrobras, um dia antes ou 2 dias antes, se eu não me engano, eu estava avisando justamente de uma queda aqui do mercado, porque o OBV estava sinalizando essa fraqueza. Então, aí o mercado fez esse gap, esse bite de gap aqui, né? Abriu lá no 135,07, né? Ali foi a mínima dela. E a gente fez uma barra de volume elevada, né? Então, foi aqui no dia 8 de março de 2024. 8 de março de 2024, a gente fez uma maior atividade profissional. Só que nesse momento, eu marquei a Diffsen justamente aqui. Eu poderia ter marcado nesse pico aqui, ó. Mas aqui eu já marquei nesse pico de volume, porque ele foi bem, cara, bem, né, elevado. Então eu preferi marcar nele aqui, certo? Poderia marcar aqui também para testar o OBV? Poderia, mas aqui tá importante para mim. Então o que acontece? O mercado, a gente fez aqui a nossa marcação, a gente marca a barra de atividade profissional e 50%. 50% está no 35,04. Então o mercado, ele fez esse movimento, depois ele foi bater região de 37,01, depois voltou para baixo desse 36,04. E eu falei assim, caraca, isso aqui é bem difícil. Isso aqui pode ser que o mercado caia mais aí da Petrobras, né? E tava naquela confusão toda lá do mercado antes, não sei o que e tudo, né? Essa interferência do governo federal.
E aí, o mercado ele começou a andar em cima dessa linha, até que chegou aqui, rompeu uma vez, duas, três, quatro. Só que tá vendo que a gente não rompeu o preço médio, que é justamente o que a gente fez aqui em Petrobras? Tá em Petrobras, não, em BOV11. Então, em BOV11, o mercado, por mais que ele venha testar essas regiões aqui e não romper para baixo, eu estou seguro aqui pelo preço médio dos players que entraram comprados no fundo do mercado. O que acontece aqui é a mesma coisa. Então, a gente teve um teste, 2, 3, 4, 5 testes em cima da VWAP, ou seja, do preço médio de quem entrou comprando aqui, porque a gente teve dos dois negociadores, quem comprou e quem vendeu. Só que quem comprou é muito mais forte do que vendeu. Tanto é que o preço não rompeu o preço médio dessa galera que comprou. E possivelmente isso aqui que está indo para cima pode ser o estoque dessa galera que estava vendido no fundo do mercado, acreditando que o mercado ia desabar por conta de todo aquele problema lá do governo federal, querendo trocar não é a gerência, galera, como é que é? É a presidência lá da Petrobras, lá para o Mercadantes, que era o nome cotado. Isso, né, fez com que o mercado ele realmente aí ficasse um pouco abalado, fazendo assim com que os preços, né, ainda teve aqui, ó, uns picos de volume aqui para baixo ainda, coloca aquele medo todo no mercado, tá? Então a gente estava vendo aqui já nesse exato momento que a gente tinha essa força, né, aqui maior dos comprados, porque o preço médio deles aqui não estavam sido rompidos. Ah, mas isso aqui fosse vendedor. Cara, se fosse vendedor, eu pegaria esse ponto aqui e traçaria em cima, então, essa média, tá? Então, eu veria aqui que tem 2 pontos, só que aí eu trocaria ela. Eu veria aqui, né, e nos valores aqui eu colocaria a máxima, né, que é a máxima dela. Olha a máxima dela aqui. Então, aqui a gente teria aqui, né? Ah, mas por que tu marcou só o fundo? Porque eu já estou acostumado com esse tipo de movimento. Aceleração de preço, aumento expressivo de volume, para mim é absorção. Então, eu nunca vou marcar em cima, sempre eu vou marcar embaixo. Marcaria em cima se realmente a gente perdesse essa barra. Se a gente perdesse essas barras com candle para baixo, essa minha marcação estaria aqui em cima, não estaria aqui embaixo. Mas como eu já tenho esse conceito muito estabelecido na minha cabeça, então por isso eu marquei embaixo ali para entender mais ou menos onde é que estava o preço médio, certo? Então se eu marcasse aqui em cima, eu teria a defesa assim do preço médio. Então aqui é uma briga de tanto os comprados como os vendidos. Só que a gente rompeu essa média aqui dos vendidos. Então possivelmente por aqui já estaria rolando o stop dessa galera. Então, ou seja, isso aqui é onde o preço ele tem que segurar. Pô, bateu aqui, segurou aqui, mas agora não está mais segurando. Ou seja, os caras que entraram ali vendido não estão mais com essa peteca toda. Os caras aqui que entraram comprar tá com mais força. Então é por isso que eu uso essas médias aí, essas VWAPs ancoradas, porque ela mede, né, ali a força do mercado. E ele é um bom rastreador de tendência. Então fica muito claro para mim aqui que os plays vendidos aqui perderam força e foram engolidos aí pelas ordens compradas, fazendo assim que possivelmente rolasse stop dessa galera, certo? Então a gente consegue avaliar dessa maneira. Então isso aqui que eu fiz por experiência própria, aumento expressivo de volume, fraqueza prévia lá no topo do mercado, né? OBV totalmente negativo, mais esse pico que teve aqui, cara de absorção. E aí o mercado bateu agora 41,50, a nossa média ela estava em 41,43 para vir buscar essa região. Isso tudo, galera, foi comentado bem antes de acontecer e eu vou provar aqui para vocês nesse exato momento aqui, como eu estava falando sobre esses movimentos aí da nossa querida Petrobras. Não vou mostrar lá do começo, quando eu comecei a pegar ali a Petrobras lá no fundão, quando eu estava falando para vocês, quando eu falei que poderia cair. Então isso tudo, né, tava aqui bem desenhado, né? Eu fiz até isso daqui, ó. Eu botei até isso aqui, ó. A Petrobras tem cumprido exatamente o que foi previsto em nossas análises semanais. Mais uma vez, comprovo para vocês que a única função das notícias não privilegiadas é gerar liquidez. Então todo mundo, galera, que nos grupos que eu sigo e tudo, tava muito com medo aqui desse negócio lá da interferência do governo federal com a gerência aí da Petrobras, né? Que ia mudar. E o nome cotado, se não me engano, era o Mercadantes, né? Então isso tudo estava fazendo com que o mercado ficasse com um pouco de incerteza e isso fez a galera, né, querer vender. Só que esse indicador aqui, desculpa, galera, esse indicador aqui ele é um indicador das instituições, tá? Então aqui por isso que eu falei para vocês, por mais que esteja acontecendo, que ele não estava nem aí para Mercadantes, porque os players estavam comprando, não estava vendendo. Olha que interessante, a mesma coisa lá de Petrobras, que eu falei assim, a gente não pode renovar esse fundo. Se você pegar aqui e não começa a renovar o fundo, eu teria aqui um período de acumulação. Então, se você pegar aqui a Petrobras nesse exato momento,
né, e fazer isso aqui e colocar, veja só, a gente renovou fundo? Não, a gente bateu aqui, ficou andando lateral, bateu aqui, ficou andando lateral. Cara de absorção pura e acumulação aqui, cara. A gente não renovou fundo. Diferente se tu pegar um gráfico aí do SDT, se tu pegar um gráfico da DASA, então, se tu pegar esses gráficos, tu vai ver que sempre tem renovação de fundo no OBV, ou seja, a galera tá desencarteirando, a galera tá tirando dinheiro dali. Aqui, muito pelo contrário, eles estão encarteirando, tá? Então, o que eu comecei a falar sobre esse evento aqui? Então, eu publiquei isso aqui ontem, 16 horas atrás, e eu publiquei aqui esses vídeos 15 horas atrás aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente do que eu tinha falado. Então, vamos lá. Vamos lá. Mas não significa que ele não está acumulando. Mas eu não consigo aumentar esse aqui, não. Mas não significa que ele não está acumulando. A princípio, ele está em uma distribuição porque ele está vermelhinho abaixo, então eu não gosto. Então, eu falo isso, né? Então, assim, para mim, para eu acreditar que o mercado está maduro para subir aqui, ele vai ter que fazer esse movimento aqui, ó, e romper a VWMA. Olha o que eu estava falando, que é justamente a gente fazer esse movimento aqui, romper a VWMA e ficar acima, né? É justamente o que eu estava falando. O mercado estava aqui, ó, andando lateral aqui nesse momento, né? Onde estava falando sobre isso. Ficar acima da VWMA e ficar branquinho. Aí isso vai fazer com que eu acredite. Eu falei que de ficar branquinho. Então aqui a gente começou a ficar branquinho, depois a gente caiu novamente, só que não renovou o fundo e novamente ficou branquinho. E que tudo isso aqui foi liquidez que o ativo pegou, e isso aqui foi uma absorção, e aí eu posso conseguir que o mercado ele venha fazer a alta aqui em Petrobras. E é justamente o que eu estava falando para vocês, que pegaram a liquidez aqui, esse play aqui estava acomodando o jogo, e que a gente poderia fazer o movimento de alta para vir buscar ali 41,43. Essa era a estratégia, né? Então, tem uma margem muito grande, a gente testar os 50%. Vamos lá, novamente aqui para o outro vídeo, né? A gente já estava praticamente nesse ponto aqui, ó, quando aconteceu a notícia lá do Mercadantes lá e tudo, as paradas todas. E o preço médio. Se bater aqui, o mercado tem tudo para fazer esse movimento de alta. Ele não tem esse poderzão aqui todo aqui. Eu falei merda agora, não tem esse poder não, ele tem um poder. Mas para chegar nesse ponto aqui, bater e romper tudo, já é um pouquinho mais complicado. Mas se rompe os 50 e rompe o médio, aí eu vou acreditar em quê? Que o mercado vai subir, obviamente. Aqui está ficando claro para mim que não tem mais interesse profissional de segurar esses preços da Petrobras. Tá? Então aí, o que acontece? A Petrobras, ele vem para cima, ou seja, ele gerou todo esse pânico, pegou toda essa liquidez e botou o mercado aqui para cima. Simples assim. Então, cara, no momento atual, o gráfico está me mostrando aqui que pouco se importa o mercadantes, eles não querem saber disso não. Eles estão botando o mercado para cima. Ah, mas a gente está bem em cima da VWMA. E se ele não romper aqui e vier para baixo? Aí, beleza. Aí é um ponto que tem que ser discutido. Por quê? Porque por mais tem uma margem. Então, esse ponto que eu estava falando aqui era justamente o mercado vindo aqui, ó, ele já estava rompendo para baixo. Nota aqui que no vídeo ele estava rompendo aqui para baixo, tá um pouquinho de ver aqui, mas estava rompendo para baixo. E o meu medo era de não conseguir romper a VWMA para cima e ficar aqui no período de distribuição e romper os fundos, coisa que não aconteceu. A gente realmente rompeu para cima, como a gente estava falando. Sim, é uma região muito importante que precisa ser vista na Petrobras. Tá? Então, no momento atual, não vejo nenhum pânico aí em Petrobras, por enquanto. A gente teve toda essa subida, até falar assim, porra, teve tudo para ir, agora vem essa lapada para baixo. Beleza, mas tá tudo acima aqui do aceitável, beleza? Então vamos ficar atento em Petrobras. Petrobras está chegando nesse ponto, é um ponto interessante, sim, é um ponto aqui de resistência, sim, mas a gente tem tanto a barra de atividade profissional, preço acima também do preço médio, então tá tudo tranquilo aqui para um possível ataque da região dos 41,43, beleza? E aí eu vou salvar essa região. Beleza, galera? Então eu tava falando que estava tudo pronto ali para um ataque dos 41,43, que é justamente o ponto que a gente chegou ontem, né? A gente até passou, a gente bateu ali 41,50. Então tudo isso que foi falado aqui previamente, né, galera? A gente já estava aqui, né, obviamente de olho. Então assim, é muito fácil a gente falar assim que uma ação caiu e vamos comprar. Olha só o que aconteceu com a DASA. A DASA caiu praticamente 98%. E aí eu conversando com alguns amigos meus lá no trabalho, eles falaram assim, pô, agora tá bom de comprar a DASA, porque a DASA caiu 98%. Então a galera tem essa ilusão que, tipo, só porque o mercado ele caiu, eu vou comprar, porque caiu bastante. Então nem sempre funciona dessa maneira, galera. Quando o mercado tava lá caindo, quando eu falei isso sobre a DASA, a gente ainda chegou a cair mais ainda. Então, tipo assim, não tá maduro para comprar, tá?
Quando o mercado realmente está maduro para comprar depois de uma queda dessa, a gente tem que ter todo esse conceito aqui. Então é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim: ah, Petrobras caiu não sei quantos por cento, está na hora de comprar. O cara não fala nenhum fundamento, não fala nada aqui, tipo assim, que realmente está valendo a pena por conta disso e aquilo. Eu estou chegando aqui para vocês e estou falando o porquê que é interessante, o porquê que seria muito importante não romper essas regiões aqui e porque a gente está vindo um período de acumulação e aqui seria um pouco mais seguro fazer entradas aqui no Petrobras. Então, isso é muito importante, até mesmo para, né, a galera ir aprendendo como identificar. Porque tu pode chegar aqui muito bem e falar assim: ah, Petrobras caiu quantos por cento? Vamos ver aqui, Petrobras lá do topo chegou a cair praticamente 17%. Ah, 17%. Ah, mas é uma empresa fundamentada, que não sei o que, mas está passando por um monte de problema aí, né? Tava passando um monte de problema. Então, tá na hora de comprar Petrobras porque caiu 17%. E se esse ponto aqui, no dia 8 de março aqui, ele fosse uma barra de continuidade, não fosse de freio, não fosse uma absorção, e se essas velas aqui estivessem acima dessa abaixo dessa região aqui, o que você ia fazer? Aí a galera ia falar que mesmo assim estaria bom, porque não entende disso aqui, vai falar assim: não, mas 17% tá para te comprar Petrobras em promoção, entre parênteses, né? Então, se isso aqui acontece, a gente perde esses pontos, perde preço médio, a gente tem uma queda, galera, mais acentuada em Petrobras. Ou seja, tu comprou aqui, porque a galera falou que porque caiu 17% tá barato, só que aí tá totalmente aqui com uma cara de continuidade, você comprou e vai pegar mais desvalorização pela frente porque não entende esse conceito. Então é muito mais fácil, muito mais rentável e muito mais seguro você entender esses conceitos para poder fazer uma compra em qualquer ação que cai, do que tu não saber. Porque é muito fácil chegar aqui no YouTube e falar: pô, caiu 17, promoção, o preço estava valendo 42, agora está valendo 35, vou comprar. Cara, e se isso aqui fosse uma distribuição? E se isso aqui fosse uma distribuição? E como é que eu sei que isso aqui não é uma distribuição? Falei os conceitos para vocês. Então é muito importante a gente falar os conceitos e não apenas falar assim: ah, a empresa caiu não sei quantos por cento, eu vou comprar porque está em promoção. Para mim isso é ridículo, beleza? Tá? Então agora o mercado já abriu, ele já está ali nos 41,44. Vamos ver se o mercado agora ele fecha acima desses 42, que seria muito importante aqui, porque aqui ele já estaria levando essa galera aqui que distribuiu nessa região. Tá? Então esse ponto aqui é muito importante aqui no nosso querido, na nossa querida Petrobras, beleza? Vamos aqui para a Vale rapidamente. Tô tomando muito tempo aqui. Vale, até falei para vocês que estaria ficando bonitinho de comprar, e olha só o que está acontecendo com a Vale. A Vale é quase a mesma coisa da Petrobras. A Vale chegou aqui a bater regiões de 59,35 e olha o que está acontecendo com o OBV. Eu vou pegar o OBV e vou colocar aqui, ó, o último fundo foi aquele ali. Então, o último fundo é esse. Ele está renovando o fundo? Não. Então, tem um sinal aqui de possivelmente uma acumulação. Então, o que eu ia esperar aqui em Vale? Vale, eu tenho aqui um ponto interessante, que é o ponto de 17 de março de 2024. Abaixo, eu não aconselho comprar. Sempre abaixo, não aconselho. Rompeu, foi lá para cima, agora está acima dos 61,62, que é o 50% da barra. E o preço não está renovando o fundo e está agora ficando branquinho, ficando positivo, né? Ficando acima da VW. E o mercado está vindo testar a VW. Então, o risco agora aqui em Vale é justamente o preço fazer a mesma coisa que a Petrobras fez. Fazer esse movimento de alta e vir atacar os 65,82. Porque essa configuração aqui indica justamente que um aumento crescente do OBV. E se isso aqui acontece, significa que tem grana entrando aqui, que ele pegou toda essa liquidez aqui no mercado e agora está botando o mercado para cima, fazendo assim que ataque 65,82. Então, tanto em Vale como Petrobras, eu também avisei para vocês sobre essa queda e avisei todos sobre essa alta aqui para vocês também, que tá tudo, cara, aí no canal, certo? Ah, mas a Vale aqui, ó, tá vindo aqui buscar essas regiões de 61,62. Será que vai buscar? Tudo que tiver acima dos 61,62 para mim é interessante. O que não pode acontecer em Vale é o OBV vir para cá, romper a VW, voltar a testar a VW, romper o fundo. Se isso aqui acontece, aí não vale a pena fazer entrada aqui em Vale, tá, galera? Não vale a pena fazer entrada em Vale, porque está tendo aqui o desencarteiramento. Até o momento está positivo, isso aqui é bom para Vale até o momento, tá? Não pode perder 61,62. Vamos ver como é que fechou lá o BOVA, como é que tá o BOVA, porque o BOVA já, ó, tá vendo aqui? O mercado chegou, bateu lá 122,43, é o que eu falei para vocês.
Só que agora ele já abriu com gap para 120,92. O que eu falei para vocês que é interessante? O mercado não renova esse fundo e não perdeu o preço médio, porque aqui a gente ainda tem uma margem, ou seja, o mercado saiu daqui, né, para vir para cá. Então, se o mercado bate nessa região aqui, teoricamente ele tem que subir, porque isso aqui representa o preço médio de quem entrou comprado aqui nessa região. Só que se o mercado ele chega aqui nesse ponto, bate, rompe a VW, que é a VWAP, ele pode muito bem vir buscar agora novamente, vir buscar de fato 119,53 a 117,29. E isso aqui poderia fazer com que o preço ele rompesse toda essa estrutura aqui de queda, esse suporte. E suporte no OBV é muito importante porque ele estaria renovando os fundos, então eu teria uma distribuição muito bem elaborada aqui, né? E aqui seria uma barra de atividade profissional no dia 17 de abril. Então aqui o mercado estava aqui nessas regiões, a fraqueza foi mostrada aqui para vocês previamente, e agora só porque o mercado caiu, seria bom comprar aqui, se essa configuração acontece, entendeu? Esse é o problema, porque se aqui, que é essa barra, eu estou praticamente acima dos 50%, se a gente rompe e perde esse preço médio, essa história de que pode comprar porque caiu bastante, está em promoção, já não vale a pena, porque a gente pode pegar uma correção um pouco mais forte, tá? Mas a princípio, o que a gente tem de segurança aqui no BOVA11 é o 120,40. 120,40 é muito importante. E o rompimento aqui desse OBV, aí, galera, a parada aqui em BOVA11 é um pouquinho mais para baixo, beleza? Então fica essa dica aqui, certo? Vamos lá. Ver aqui o petróleo rapidamente. O petróleo deu uma subida. Ó, o petróleo é aquilo que eu falei para vocês. Petróleo também eu falei para vocês sobre essa fraqueza do mercado justamente por conta do ABV. E o que é importante no petróleo, novamente, eu vou pegar aqui, o ABV está nessa região, pegar o pico mais baixo e está aqui. A gente não pode renovar fundo em petróleo. Apesar que o mercado ele acumulou toda essa região agora e possivelmente uma fraqueza prévia. Então, por isso que eu falei em queda no petróleo. Então, o petróleo está fazendo um movimento aqui, que é um movimento interessante, muito interessante por sinal, porque a gente está chegando perto desse último fundo. E se a gente renovar esse último fundo, né, romper aqui, renovar e começar a fazer isso aqui, não tem como, galera. O petróleo ele vai começar a corrigir mais forte. Quem sabe para vir buscar 82,882, né, 82,82. Isso aqui seria o próximo alvo para o petróleo, já que a gente rompeu os 88,64, seria vir ali chegar perto dos 82,82, tá? Agora, se o mercado aqui ele não renova esse fundo e começa a ficar acima aqui, a gente entra em um processo novamente aqui de acumulação que pode caracterizar assim, uma acumulação. Então a fraqueza prévia do mercado estava aqui nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma barra com spread alto, só que quem entrou comprando realmente ali, de fato, foi no dia 18 de abril de 2024, que foi justamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que é interessante. Então, se eu chegar aqui, pegar e marcar esse ponto, ó, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui uns 50% sendo perdido. Ainda não fechou, esse gráfico é diário, né? Esse gráfico, na verdade, aqui ele vai fechar em 7 horas. Então, se fechar abaixo aqui, então isso aqui eu tenho uma distribuição. Então, aqui pode ser realmente uma distribuição, tá? Então fica essa dica aí no petróleo também. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês, 28 minutos de vídeo, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem comentar lá abaixo, né? Só uma coisa rapidamente aqui para falar para vocês. É porque eu falei aqui do petróleo e não sei o que e tudo. Tá bem aqui, galera, quando eu comecei a falar do petróleo para vocês. Inclusive, eu fiz até um cálculozinho aqui, né? Das minhas marcações. E eu tô cogitando ali que o Bitcoin, o primeiro alvo de 50% dele nesse ralo seria atingir 136.900,45. Eu gosto de botar número cheio, galera, tá? Porque são as linhas que eu acompanho o mercado. Então, para mim, até o momento, se tudo der certo aqui, isso aqui é um gráfico mensal, seria ali 136.900, tá? Então, vamos ver aqui se eu falei em cenas para não apareceu alinhar corretamente. Isso aqui, galera, eu falei o quê? Isso aqui eu falei do petróleo. Tá aqui, ó, Bitcoin e petróleo. Mas isso aqui foi diretamente pro petróleo, tá? Porque o petróleo ele começou a dar aquela subidinha lá e tudo, né? Deixa eu ver aqui rapidão. Vamos ver aqui, ó. Ele começou dessa subida, ele chegou a bater
90,71 ali o barril. E aí eu botei isso aqui, ó. Foi 19 de abril que eu coloquei. Coloquei aspectos estranhos na maneira como essa guerra está sendo representada. Falo em relação aos gráficos. Detalhes não parecem se alinhar corretamente. Prefiro observar mais um pouco antes de discutir sobre. Caso minha percepção esteja equivocada, farei questão de admitir o erro. E agora, não, esse aqui foi 19 de abril, no mesmo dia ali, acho que foi na madrugada, né? Aí agora eu botei, bom dia, agora sim, está se alinhando com o que significa o que o gráfico indicava. Vocês não podem enganar toda hora quem acompanha vocês todos os dias. Foi justamente que eu não estava acreditando que o mercado ia ficar aqui acima, porque o ABV estava negativo. Então, possivelmente aqui poderia renovar esse fundo, então o mercado ele poderia vir atingir outros níveis aqui para baixo. Então, foi justamente por conta desse movimento aqui no petróleo que eu comecei a falar que não estava alinhado, e realmente não estava alinhado. Agora sim, está abaixo do 88, 64, então agora sim o petróleo está alinhado aí com as nossas marcações, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, tamo junto, até mais,